Boa tarde, pessoal. Estamos aqui novamente, mais uma live para falar a respeito de genealogia, de algumas coisas que nos interessam bastante aqui. Agradeço aí a presença de todos vocês e peço que vocês compartilhem essa live, que vocês compartilhem em seus grupos com algumas pessoas que se interessam pelo assunto. Para a gente é muito importante que mais pessoas encontrem essas informações. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é a respeito das chaves para uma pesquisa genealógica bem-sucedida. Bom, eu quero já de cara falar para vocês que o que eu vou falar aqui são algumas coisas, tá? Pesquisa genealógica segue um padrão específico, seguem regras básicas, mas cada pesquisa genealógica é diferente da outra, ok? Então a gente não pode, na realidade, padronizar todas as situações, porque na realidade a pesquisa genealógica ela é única. A sua pesquisa é diferente da minha, a minha é diferente do Marcelo, que é diferente do João, que é diferente do Daniel, tá bom? Mas isso que eu vou dizer para vocês aqui serve para todas as pesquisas. Talvez vá te ajudar a resolver algumas coisas, ou talvez você precise aí tirar mais dúvidas e buscar mais conhecimentos em relação a isso daí. Eu queria fazer uma analogia aqui. Eu queria comparar, na realidade, a genealogia, a pesquisa genealógica, à construção, né? Eu trabalhei muito tempo na área da construção civil. Eu não sou engenheiro, mas eu trabalhei na área tecnológica de algumas construtoras aqui do país, né? Então eu acompanhei de perto a construção de grandes edificações, grandes construções de fato. Tá? E eu peguei aqui para o nosso exemplo uma construção que é mundialmente conhecida, é o maior edifício do planeta hoje. Tá? Esse edifício fica em Dubai e ele tem 828 metros, 160 andares, né? É uma construção de respeito, tenho certeza. Eu nunca fui para aquela região lá, tenho inclusive um amigo que inclusive faz lives, que mora ali nos Emirados Árabes, que é o Flauber, inclusive fazendo um parênteses aqui, procurem aí também o HGGP. O Flauber sempre tem convidados especiais, ele fala bastante a respeito de genealogia e assuntos correlatos, inclusive amanhã ele tem uma live também, tá? Mas feito esse parênteses aqui, esse edifício ele é muito imponente, ele é muito bonito, como vocês estão vendo, mas eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que nós não estamos vendo, que são os alicerces desse edifício. Para vocês terem uma ideia, esse edifício, ele, como vocês estão lendo aí, ele demorou para ser construído e finalizado mais de 5 anos. E ele, como eu falei, é o maior, né? Ele bate inclusive muitos recordes, né, da construção civil mundial. Mas eu quero chamar a atenção, como eu mencionei, para os alicerces desse edifício. O que é um alicerce? O alicerce é o que está, a grosso modo, é o que está enterrado ali, o que está embaixo desse edifício, né? É o que sustenta toda essa estrutura que vocês estão vendo aí de quase 1 quilômetro de altura, né? Esse edifício está numa região desértica, Emirados Árabes, Dubai, né? Imaginem como é manter uma estrutura desse tamanho, né? Desse porte, dessa magnitude, em pé num terreno arenoso. Já ouviram aquele ditado, né? Prego, agora até fugiu, né? Mas firme como prego na areia, alguma coisa assim, né? É quase impossível um prego ficar firme na areia, né? Porque ela não dá sustentação. Então eu queria chamar a atenção a respeito da importância do alicerce desse edifício. Como que deve ser o alicerce desse edifício? Todos nós conhecemos aqui o Maracanã, o estádio brasileiro que fica lá no Rio de Janeiro, na capital, na cidade do Rio de Janeiro. E ele foi durante muitos anos o maior estádio de futebol do mundo. Hoje não é mais, mas ainda é um dos maiores. E só para vocês terem uma ideia, no Maracanã foram utilizados 80 mil metros cúbicos de concreto. É muito concreto. Todo aquele concreto que você vê, aquele cimento, aquele concreto, né, que você vê ali no Maracanã, somam 80 mil metros cúbicos. Ou seja, tudo que tem ali. Agora, sabe quanto que foi feito, quanto que foi utilizado só para fazer o alicerce? Como eu disse, o alicerce é aquilo que você não vê nesse edifício, né? Ele está enterrado, né? Foram utilizados 43 mil metros cúbicos de concreto só para deixar essa estrutura em pé. Foi necessário. Então, o alicerce para esse edifício é uma coisa muito importante. Rodrigo, mas o que isso tem a ver com genealogia? Você está falando de construção, a gente quer saber sobre genealogia. Qual que é a pegada aqui?
Tudo na vida, tudo que nós fazemos na vida precisa ter um alicerce. Você precisa ter um alicerce para a sua pesquisa genealógica também. E durante esses anos que eu tenho acompanhado algumas pessoas, visto muitos comentários nas redes sociais, milhares de comentários, milhares de experiências, algumas pessoas que eu tive a oportunidade de ajudar de forma mais próxima, eu vi que muitas vezes esse alicerce ele é negligenciado. Ainda hoje você olha, isso não tem mal nenhum você perguntar abertamente qualquer coisa nos grupos do Facebook, até porque nós estamos ali também para ajudar, seja qual for a pergunta. Mas ainda hoje eu vejo perguntas que nitidamente nos deixa ou nos dá a entender que o alicerce da pesquisa está abalado, porque está faltando coisa naquele alicerce. E a pessoa chega, às vezes avança algumas gerações e ela acaba parando. Ela encontra uma parede tão alta que ela não consegue transpassar, né? Então, aí ela para, desanima e acaba deixando de fazer suas pesquisas, né? Ou às vezes vai seguir por outros caminhos que não vão ajudar no progresso efetivo dessa pesquisa. E aí, eu queria mostrar para vocês o seguinte: coisas importantes na construção de qualquer edifício. Tá? Eu vou traçar um paralelo aqui e eu queria dizer o seguinte, que você precisa de um projeto, de um planejamento de execução. Para você ter um projeto, você precisa que alguém escreva isso, que alguém desenhe isso, e o planejamento é tudo que vai ser executado para que aquele projeto se torne uma realidade. Você precisa construir um alicerce adequado. O alicerce que foi utilizado, por exemplo, nesse edifício que nós vimos, ele é inadequado para alguns tipos de construção, né? Como também, por exemplo, o alicerce que foi utilizado no Maracanã, ele é inadequado para o edifício que nós vimos na imagem, né? Então o alicerce ele é específico para cada edificação. Também o alicerce da sua pesquisa é específico para a sua pesquisa, porque cada pesquisa segue uma linha. Talvez na sua pesquisa você queira saber, abrindo aqui um outro parênteses, queira saber mais sobre um antepassado seu que imigrou da Europa para o Brasil. É o foco da sua pesquisa. Talvez o foco da sua pesquisa é encontrar esse imigrante, ou o foco da sua pesquisa é entender mais sobre a vida, o contexto histórico da vida daquela pessoa, né? Ou então avançar mais 2 gerações, enfim, né? Cada pesquisa tem a sua particularidade e o alicerce acompanha essa particularidade. E eu tenho que também usar materiais de qualidade. Eu não posso construir um prédio daquele tamanho e o alicerce ser negligenciado com materiais que não vão, no final das contas, suportar aquele peso, que não vão dar conta de atender a demanda daquela construção, né? Na genealogia também existe algo semelhante. Eu preciso ter flexibilidade para lidar com imprevistos. Eu duvido que uma construção daquele tamanho, ou seja, a construção de qualquer coisa, de uma casa simples a um edifício menor, existem imprevistos, né? Pode faltar energia, pode faltar material, alguém falta, então são imprevistos e você que está conduzindo aquela obra, ou seja, a sua genealogia, a sua pesquisa, você tem que ter flexibilidade, tem que ter o jogo de cintura, porque não é 1 mais 1 igual a 2. Né? Não é uma ciência exata. Pesquisa é uma coisa que você sai do desconhecido e vai para o conhecido, né? Você acaba descobrindo o que você quer através das suas pesquisas. Isso é muito importante. Então você tem que ter flexibilidade. Você nem sempre vai seguir uma linha reta. Você vai encontrar alguns buracos, você vai encontrar algumas pedras, talvez você tenha que pular um muro aí, né? Transpassar aí alguns obstáculos. Então flexibilidade é muito importante. Eu vejo muitas pessoas que às vezes desistem porque encontram dificuldades, né? E na genealogia, na pesquisa, você vai encontrar muita dificuldade. Sortudo é aquele que encontra quase tudo pronto. Eu conheço pouquíssimas pessoas, talvez eu continue nos dedos de uma mão aqui, quem foram as pessoas nesse tempo todo que eu faço pesquisa que encontrou quase tudo prontinho, né? E muitas vezes essas pessoas encontram tudo pronto porque alguém já pagou o preço, né? Que a maioria das vezes não é assim. Tá? E também nós temos que ter o controle de qualidade, a segurança. Não precisa nem dizer, né? Um prédio desse tamanho, do tamanho daquele prédio lá dos Emirados Árabes, lá em Dubai, se você não tiver um controle de qualidade e segurança, não vai dar certo, né? Então você precisa mesmo observar esses detalhes, tá bom? Bom, e é óbvio que a construção de uma árvore genealógica se assemelha demais com a construção
de um edifício. Tá? Você não consegue sair do zero e encontrar 5, 6, 7 gerações ou 3 gerações sem estabelecer um alicerce firme. Tá bom? E por isso que é importante. E eu vou passar para vocês aqui hoje algumas chaves para destravar a sua pesquisa genealógica. Tá? Porque como eu mencionei, nesse tempo em que eu acompanho algumas pessoas, que eu leio algumas pessoas, que eu vejo casos, né, as pessoas cometem erros e muitas vezes elas têm que tomar medidas drásticas para destravar a sua genealogia. Agora, nem sempre você precisa ser tão drástico assim. Você encontra inclusive soluções muito simples, né, para serem aplicadas para que você possa destravar isso daí. Vamos lá. E aqui nós temos então as coisas importantes em qualquer pesquisa genealógica. Vocês estão vendo aí que é um Ctrl+C e Ctrl+V das etapas que nós estabelecemos lá para o nosso projeto de construção de edifício, e eu gostaria de traçar um paralelo aqui, e é por isso que eu trouxe essa informação novamente. Vamos lá. A primeira coisa, olha aqui, ó. Bom, eu preciso também definir um objetivo, e eu preciso planejar etapas. Você vai fazer isso para todas as gerações que você avançar, para todos os objetivos que você tiver traçado. Se o seu objetivo é chegar na sua quarta geração, por exemplo, inclusive o Family Search tem um programa rodando agora que é as 4 gerações, né? Minhas 4 gerações. Se você não traçar esse objetivo, seja ele qual for, você não vai para lugar nenhum. Você vai chegar em qualquer lugar, né? E se você não sabe para onde você vai, na realidade você não vai para lugar nenhum. Né? Você vai só trombar com as coisas, né? E acaba não sendo eficiente isso. E para cada passo você precisa ter um planejamento. Isso é muito importante. Então, assim como um prédio em construção, você também precisa planejar aí as etapas, definir o seu objetivo. O que você quer? Você quer encontrar certidão de nascimento do seu parente imigrante, só que você quer a certidão de nascimento dele lá na Itália? É isso que você quer? Então esse é o seu objetivo. O que você precisa fazer? Com quem que você precisa falar? Quais são os locais que você precisa visitar, entrar em contato? Com quais pessoas você precisa falar nesses locais para encontrar, por exemplo, essa certidão? São detalhes assim. Entende? Vamos lá, o próximo ponto para a gente ser bem objetivo aqui. Organizar as suas informações. Organize as informações que você já tem. É muito, mas muito comum. A pessoa se interessa por genealogia, porque às vezes ela está no Facebook, muitas vezes. Ela encontrou um grupo lá que o próprio Facebook acabou recomendando para ela, porque em algum momento ela clicou em alguma coisa relacionada com genealogia ou que é correlacionada, e o Facebook acaba recomendando lá um grupo de genealogia. Ela cai para dentro, ela se anima com aquela situação, ela sabe que ela é descendente de, por exemplo, de portugueses, de espanhóis, de alemães, de italianos, enfim, né, de poloneses, enfim, né? E ela fala, poxa, eu quero encontrar essas pessoas, eu quero fazer a minha árvore genealógica. Aí ela ouve assim alguns nomes de plataformas e ela cai já para dentro dessas plataformas, né, sem antes ver o que ela já tem. Eu me lembro, né, que quando os meus pais começaram, eu lembro meu pai, minha mãe, ajuntando na realidade documentos, fotos, qualquer tipo de anotação, qualquer registro familiar que já existiam. Nem sempre isso está com a gente. Nós não temos sempre lá uma tia, uma avó, ou uma tia-avó, ou um amigo muito próximo que viveu com a nossa família durante muito tempo, que guarda assim fotos. Alguns parentes têm lá, sempre tem um parente que guarda assim, né, as certidões, fica sempre com 1, 2 parentes. Na minha família era assim, né? E quando nós começamos a nos interessar por genealogia, a primeira coisa que foi feita foi justamente agrupar essas informações, agrupar esses documentos, trazer tudo para perto da gente, né? Algumas coisas nós tiramos cópias, outras coisas foi possível trazer o original, né? Então nós organizamos aquelas informações. Então foto ficou lá certinho com as fotos, os documentos que nós tínhamos, as certidões que já existiam, né? Outras informações de falecimento. É muito comum, por exemplo, os falecimentos, principalmente em cidades do interior, as pessoas distribuírem para as famílias e também, aliás, para a família e também para os amigos próximos, aquilo que nós chamamos de santinho, né? Aonde tem lá as informações de falecimento ou da missa de 7º dia, todas as informações, diários, muitas famílias têm hábitos de escreverem diários, e daí isso são informações muito importantes.
tudo que você tiver relacionado à família, que seja possível você tirar uma cópia ou pegar para si, né, você deve organizar isso. E aí a forma de você organizar, até muito tempo atrás nós fizemos uma live a respeito disso, ela não está mais disponível, mas tá aí um assunto que é importante, como organizar, né, os papéis, os documentos da sua genealogia, mas você deve encontrar uma forma, e não é muito difícil isso, tá? Encontrar uma forma de organizar, ou seja, se você precisar de uma certidão, você sabe onde que ela está. Se você precisar de uma foto, ou ler o que está atrás de uma foto, porque alguém fez uma anotação lá no passado, você sabe onde está aquela foto. Então isso pode ser numa caixa, pode ser numa pasta, em plásticos, pode ser da forma que você quiser, tá bom? Eu estou falando de material físico, e se você quer escanear isso daí, você pode também escanear, e faz essa digitalização, e a organização digital disso vai acontecer da mesma forma, tá bom? Você tem que ter um método para organizar isso tudo. Vamos lá. O próximo, use fontes primárias. Isso aqui eu julgo que é um problema muito grande. As pessoas esbarram e tropeçam nesse passo aqui, mas muitas vezes. Tá? E a gente vai falar bastante a respeito disso, mas usar fontes primárias, eu não quero me alongar muito, é primordial para você dar crédito, dar credibilidade à sua pesquisa. Tá? E a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre isso já já. Fontes primárias é muito importante, tá bom? As fontes secundárias são úteis, mas o mais importante é você procurar fontes primárias. Tá? Próximo. Utilize todos os tipos de documentos. Aqui também é outra furada. As pessoas sempre acabam trabalhando única e exclusivamente com dois tipos de documentos. E eu até confesso aqui que são fontes ou documentos muito importantes, que têm realmente uma relevância para a pesquisa genealógica aqui no Brasil, que são os registros civis e registros eclesiásticos da igreja, né? Não somente da igreja católica, mas também da igreja luterana, por exemplo, que tem mais presença no sul do nosso país. Será que é só isso? Será que existem somente esses dois tipos de documentos? Registro civil, ou seja, nascimento, casamento e óbito, que é muito utilizado, e também só registro de batismo, alguns registros eclesiásticos de casamento, né? Será que é só isso que nós temos? Vamos falar um pouquinho a respeito disso também, e principalmente nesse item 3 e 4, ou seja, use fontes primárias e utilize todos os tipos de documentos, que é onde as pessoas acabam encontrando a maior dificuldade, porque elas não usam muitas fontes primárias e também utilizam somente um ou dois tipos de documentos. E aí você restringe a sua genealogia, você perde muita oportunidade, tá bom? Vamos lá para o próximo passo aqui para a gente seguir. O próximo passo é: seja fiel ao seu objetivo. Isso aqui eu senti lá atrás que aconteceu comigo. Por que isso? Quando você começa a montar a sua árvore genealógica, começa a montar o seu gráfico de linhagem, o que é o gráfico de linhagem? Começa em você é o centro da sua árvore genealógica. Né? Pro lado, e olhando o gráfico, né? Ou seja, para o lado esquerdo está aí os seus descendentes, né? Se você tem filhos, se você tem neto já, do lado esquerdo vai ficar os seus descendentes e do lado direito ficam os seus antepassados. Né? E o que acontece? Você tem o seu pai e sua mãe, né? O seu pai e sua mãe também têm pais, que são seus avós. Só que os filhos dos seus avós, olha só o que acontece, os filhos dos seus avós são seus tios, que são os irmãos e irmãs de seus pais. Só que você tem um tio ou uma tia, que também é casado ou casada, né? E você tem filhos, e quando você vê, você tem filhos? Não, essas pessoas também têm filhos, e quando você vê, você está caminhando para a linhagem colateral e não sua linhagem direta. Tem algum problema nisso, Rodrigo? De jeito nenhum. Mas às vezes a gente tem a tendência de avançar mais para o lado, porque às vezes é mais fácil. Eu falo para o lado, mas é a nossa genealogia, é a genealogia dos nossos primos, a genealogia de nossos tios, ou seja, corre em paralelo com a sua genealogia. Obviamente que os nossos tios, os pais deles, são os nossos avós. Mas a tendência é que a gente vá abrindo a árvore genealógica e comece a trabalhar com a genealogia colateral. Isso tira o nosso foco, porque você fez o objetivo do quê? De encontrar o seu trisavô?
ok, de encontrar o seu trisavô, né? Mas você está caminhando por uma genealogia colateral e não direta. Ou seja, em vez de se preocupar em achar o seu avô e o seu bisavô, você está encontrando registros do seu tio-avô, né? Ou de um primo segundo seu, né? E você foge do seu objetivo. Ou seja, quando você volta para o seu objetivo, você já andou um monte de tempo, ou às vezes ficou preso com alguma dificuldade lá na sua linhagem colateral, desanimou e às vezes até para. Isso aconteceu comigo, eu não cheguei a parar, mas eu me peguei cometendo esse erro algum tempo atrás, e aí eu foquei. Eu foquei em encontrar a minha linhagem direta. Os registros colaterais eu fui adicionando aos poucos, e hoje eu tenho uma pesquisa paralela, onde eu faço a pesquisa colateral, mas eu nunca deixo também de continuar a pesquisa da linhagem direta. Isso acontece sempre e é uma tendência. Bom, como que eu planejo isso tudo? É muito simples. Você precisa saber o que você quer encontrar. Tá aí, o primeiro quadradinho aí, o que você quer encontrar? Se você não sabe o que você quer encontrar, você não vai achar. Ah, não, eu quero fazer minha genealogia. Ok, esse é seu objetivo macro. Mas o que você tem que encontrar agora para poder avançar um pouco mais? Talvez seja a certidão de nascimento do seu avô, ou seja um evento de vida do seu avô, seja um contexto histórico específico que você procura por conta de um ou outro objetivo. Então isso é o que você quer. Aonde eu encontro essa informação? Isso também, nesse segundo quadradinho aí, é uma coisa muito, muito importante. É muito comum as pessoas procurarem registros em épocas onde ele não existe. Tá? Por exemplo, eu estou pesquisando o registro do meu bisavô. Talvez o meu bisavô tenha nascido numa época em que registro civil nem era feito ainda. Ou seja, eu não vou encontrar um registro civil de nascimento do meu bisavô, talvez, porque ele nasceu numa época em que registro civil no Brasil não era feito. Não existia esse controle, não existia esse tipo de registro. Então eu tenho que lançar mão de outro tipo de registro. Hipoteticamente aqui, de uma forma muito simples, eu teria que procurar o registro de batismo dele na Igreja Católica, por exemplo, né? Se ele era católico, ok? Então, onde eu encontro é muito importante. Onde eu encontro um registro civil, por exemplo, se ele existe, eu não vou procurar um registro civil lá no registro, num acervo que fala de registro de imigrante, por exemplo, que trata registro de imigrante. Eu não vou encontrar essa informação lá, né, porque é um repositório errado. Né? Então, onde eu encontro é muito importante. Você tem que saber. Se você não sabe onde encontrar um determinado registro, uma determinada informação, você precisa se informar, precisa procurar. Tá aí as redes sociais, os grupos, os suportes aí que podem te ajudar nisso daí. Mas o importante é você saber que você tem que saber aonde que você quer, o que você quer encontrar e aonde você encontra essa informação. Tá? Isso é muito importante. O que você precisa fazer para encontrar essa informação? Será que está online esse registro? Essa informação está online? Se estiver online, é bom, porque isso ajuda a gente ganha tempo. Né? Tá online? Não, não está online, eu já procurei. Então tá onde? Poxa, tá lá no cartório de tal cidade que é diferente da onde eu moro. Né? Ou está no arquivo público da capital do estado onde eu moro, e eu não moro lá. Né? Então você precisa traçar um plano, precisa saber o que você vai fazer. Será que aquele cartório tem um atendimento que eu ligo lá, eles pesquisam, eles tiram e mandam a cópia para mim? Tem, não tem? Né? Enfim, eu posso ligar no arquivo público do estado? Posso. Eles mandam para mim também? Mandam. Se tiver algum problema em relação a isso, talvez o que você precisa fazer é arranjar uma pessoa que está lá mais próximo para ir lá para você, ou mesmo você ir, né, e fazer esse trabalho. Mas ainda assim você precisa saber o que fazer, o que você precisa fazer e quando você vai fazer. Gente, parece besteira, parece tão básico isso, mas como eu sempre falo, são coisas básicas, são coisas relacionadas ao alicerce da nossa pesquisa, que são negligenciadas e as pessoas acabam desanimando porque negligenciaram lá atrás princípios básicos, tá bom? Eu garanto para vocês que se vocês seguirem esses passos, vocês vão ter menos dificuldade. Dificuldade vai haver em qualquer tipo de pesquisa, mas você vai deixar de cometer muitos erros que vão te atrapalhar lá no futuro. Bom, aí vem. O que é definir então um objetivo? O que é planejar uma etapa? Como eu mencionei lá atrás, cada pesquisa genealógica ela é particular.
e você precisa entender qual é o seu objetivo e também quais são as etapas que você precisa percorrer para que você possa atingir aquele objetivo seu. Organize as suas informações, você pode organizar isso em meio físico, né, como eu mencionei, gráficos de linhagem. Até nós fizemos aí uma live recentemente que foi recomendada por um dos participantes que já faz genealogia há muito tempo, que pesquisa há muito tempo, já tem experiência. Ele fala, não, faça também a sua pesquisa no papel, não mantém somente em meio digital. Né? Isso te dá também uma forma de você ter fisicamente as suas informações, até é um certo tipo de backup, tá bom? Para você não correr o risco, por exemplo, de perder muita coisa digital. Mas o importante é que a parte física não tem como você desvincular da parte digital. Porque você vai pegar as certidões, mesmo que você digitalize, você vai fazer o que com aquela certidão original? Vai jogar fora? Não. Então, organize a sua documentação física e, da mesma forma, organize também a sua documentação digital, as suas informações digitais. Tem aí outras plataformas, tem a plataforma do Family Search, que é a árvore familiar do Family Search, né, que você pode trabalhar com programas homologados. Um deles, que nós falamos muito aqui, é um programa chamado RootStack, né, que te dá a oportunidade de instalar esse programa no computador. Você concilia as informações que estão na árvore familiar automaticamente com o programa RootStack. Isso mantém a sua pesquisa íntegra da forma que você está fazendo, sem muita alteração. Nós sabemos que, por exemplo, a plataforma do Family Search ela é muito colaborativa, e quando você tem, por exemplo, um programa homologado como o RootStack, você pode manter uma cópia daquilo que você já fez no seu computador. E aí, se alguém eventualmente fizer alguma alteração lá na árvore familiar na web, você pode escolher aceitar aquilo ou não dentro desse programa homologado, tá bom? Ele fica meio restrito ao que você faz, tá certo? Mais para frente nós vamos falar um pouquinho a respeito disso aqui numa live. Eu pretendo destrinchar aí o RootsMagic e também outros programas homologados pelo Family Search, porque o Family Search é uma das plataformas mais utilizadas aqui no Brasil, né? Então é importante que a gente fale sobre esses temas. Mas existem outros. Se você utiliza, por exemplo, o MyHeritage, você tem o programa lá do MyHeritage, que é o Family Tree Builder, né? Que é o programa para instalar no computador do MyHeritage. Né? Então você tem muitas opções. Isso é muito legal porque também faz a conciliação das informações lá no site de família do MyHeritage. Tá? Cuidado com anotações a título de organização, cuidado com anotações feitas à caneta. Eu nunca faço anotações à caneta, eu faço sempre a lápis, porque você precisa trocar uma data, você precisa adicionar uma informação, ou anota errado, então você tem a oportunidade de apagar aquilo lá e escrever. Eu sempre faço a lápis, eu acho que é uma boa prática, tá bom? Vamos lá. Uma outra coisa aqui para a gente ir caminhando. Fontes primárias, eu queria usar um pouquinho de tempo aqui em fontes primárias, tá? Uma fonte primária é um documento, é uma fonte, é uma foto, é algo que comprova o fato, ou seja, é um documento, é um registro que está mais próximo da origem do fato. Por exemplo, uma certidão de nascimento é uma fonte primária? Ela porque é ela que atesta o nascimento, é a fonte que está mais próxima ali daquele fato que foi o nascimento. Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aí. Certidão de nascimento, uma certidão de imigração, uma certidão negativa de naturalização, são todas fontes primárias, porque elas atestam, ela comprova, é o documento gerado mais próximo daquele evento. Né? Existem outros, a certidão de óbito, existem muitas, tá bom? Eu quero chamar a atenção em relação a fontes de terceiros. Fonte de terceiro não, fontes não primárias, tá? Por exemplo, pesquisa de terceiros, um livro sobre genealogia, uma pesquisa que foi feita por uma outra pessoa que você encontrou na árvore familiar, por exemplo, que já estava feita lá no Family Search. Isso daí é confiável ao ponto de se tornar uma fonte primária? Não. Tá? Você precisa lidar com essas informações como se fossem secundárias. Agora, isso é descartável? Uma fonte secundária ou não primária, ela é descartável? Não, ela não é descartável. Tá? O que acontece é que você vai usar a fonte não primária
vai utilizar aquela dica, aquela informação e vai certificar aquela informação utilizando uma fonte primária. Por exemplo, se você está pegando um livro lá, se você faz parte aí, a sua genealogia se cruza com a genealogia de uma família famosa, né, e isso tem à disposição alguma coisa na literatura, algum outro genealogista já publicou alguma coisa relacionada àquela família, o que você vai fazer? Você vai tomar conhecimento daquela informação e vai lá certificar se aquilo está correto. Por quê? Porque todo mundo é falho, né, gente? Todo mundo é falho. Então pode ser que uma anotação tenha sido feita errada, uma data pode estar errada, enfim. Né? Então você precisa certificar todas as informações que não são primárias. Tá? Assim como, por exemplo, eu mencionei pesquisa de terceiros, publicações diversas e principalmente informações de familiares. Informações de familiares é muito legal. Você deve inclusive começar naquele primeiro passo de organizar o que você já tem. Né? Um passo anterior a ele seria o quê? Conversar com as pessoas da sua família, conversar com seus pais, conversar com seus avós, conversar com amigos. Por exemplo, se você mora numa cidade e sua família mora nessa cidade há muitos anos, né? O seu avô já morava aí, o seu bisavô, isso acontece muito, tá? Seja qual for a cidade, é comum a família ter amigos de longa data, amigos que realmente participaram de eventos de família. Então, converse com essas pessoas também, né? Então, são informações que servem como base, ok? Mas são informações que precisam ser certificadas. Você anota, você confere aquelas informações e aí você oficializa isso dentro da sua árvore genealógica. Porque senão você corre o risco de lidar com uma data que é aproximada e aí você não vai encontrar um registro naquela data. Você pode ter surpresas. Por exemplo, eu tive um caso, eu vou já adiantar que é um caso extremo, mas é um caso que existiu, né, de uma família que falava alemão, é uma família de Santa Catarina, falava alemão, tradicionalmente na família eles falavam alemão, eles tinham características de alemães, né, seguiam algumas tradições alemães, quando na realidade a família descendia de italianos. Aí tem todo um contexto histórico aí que eu não vou me alongar aqui porque a história é longa, mas olha só, né? Existia uma tradição muito forte. Os filhos, o pai acreditavam que eles eram descendentes de alemães, né? Mas na realidade eles eram descendentes de italianos do norte da Itália. Né? E aí tem todo um contexto histórico aqui que de repente numa outra oportunidade a gente pode até falar. Então assim, tá certo que isso é um extremo, né? Foi o único caso que eu encontrei, mas é muito comum você chegar para sua avó, avó, aonde que a senhora nasceu? Ou aonde que o seu pai nasceu? Né? E ela vai falando algumas coisas e nem tudo é relatado de forma clara ou objetiva ou direta, como locais, datas. Considerem também que a geografia do país muda, algumas fronteiras de cidades são alteradas, registros que você acha que pode encontrar numa cidade vai estar na cidade vizinha. Tem uma série de situações que envolvem esse tipo de coisa. Então, a informação não primária, a fonte não primária, ela serve como referência e você vai e certifica essa informação até que você tenha condições de colocar na sua árvore genealógica. As pessoas utilizam todos os tipos de documentos, ou devem utilizar todos os tipos de documentos. Então você tem aí, por exemplo, certidões de eventos de vida, como eu chamo, que são as famosas certidões de nascimento, certidões de casamento, certidões de óbito, né? São os registros civis. É bem legal utilizar esses documentos porque eles são importantes. E você precisa saber que existem registros eclesiásticos, existem outros tipos de registros que podem, de repente, destravar a falta de informação num tipo de fonte, como por exemplo registros escolares. Eu gosto muito, eu já fiz uma pesquisa aqui na região de Campinas em cima de registros escolares e é bem legal porque dependendo da época, ele também tem informações de onde aquela família veio, se ela não é daquela cidade. Por exemplo, o menino ou a menina vem transferido, né, e vai estudar naquele colégio, e eles trazem uma declaração da outra cidade, do outro colégio que ele estudou. Né? Isso fica nos registros e é bem legal.
né? Então, registros escolares é bem legal para você pesquisar. Entrada de imigrantes, muita coisa de entrada de imigrantes, não tudo está disponível na internet ou acessível através da internet, né? Ou seja, você através do site do Museu da Imigração, alguns sites você consegue solicitar esse serviço, solicitar essa certidão, né, esse documento de entrada. Então, registros de cemitérios e lápides também já aconteceu comigo, do registro do cemitério, por exemplo, ter se perdido, né? Tá aí uma alternativa, né? Também cemitérios. Por quê? Porque o registro pode ter sido perdido, mas quem sabe a lápide esteja lá, né? Então, em alguns casos, isso não é uma tarefa muito difícil, porque, por exemplo, existem muitos cemitérios, principalmente no interior, que eles são muito pequenos, e vale tudo quando você chega nesse extremo, porque se o registro de cemitério, por exemplo, foi perdido por qualquer motivo, ou extraviou, queimou, pegou fogo, jogaram fora, isso infelizmente acontece às vezes, né? Você tem ainda a possibilidade de dar uma olhada nas lápides. Eu me lembro que eu fui com a minha mãe na cidade de Amparo, que fica aqui na região de Campinas, e nós fomos visitar o cemitério da cidade. E nós rodamos todas as lápides ali, né? Para ver se eventualmente não tinha alguém da família que estava enterrado ali, fora aqueles que nós já sabíamos. Poxa, Rodrigo, mas eu vou andar todas as ruas? É o trabalho da pesquisa. Quando chega nesse nível, você precisa estar disposto a pagar o preço. Agora, eu relembro e friso aqui que cemitérios de cidades do interior não costumam ser muito grandes. Tá? É óbvio que você pega estados mais populosos, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados, né, os cemitérios têm a tendência mesmo de serem grandes. Mas você não precisa começar essa tarefa hoje e acabar hoje. Mas é uma tarefa que precisa ser feita muitas vezes, e que vai destravar, vai te trazer mais informações aí. Tá bom? Registros de estrangeiros que você encontra aí nos arquivos públicos dos estados, registros de militares, censos, os registros eclesiásticos que eu já mencionei, se o seu antepassado é católico ou se ele foi luterano, enfim, você procura nos arquivos da igreja especificamente falando, pedidos de naturalização. Inclusive o Family Search fez um trabalho, ou está fazendo um trabalho muito importante. Eu não sei se tudo está online ou se tem alguma coisa online já, mas relacionado a pedidos de naturalização, documentos de estrangeiros, a RNE, se eu não me engano, que seria, a grosso modo, o RG do estrangeiro aqui no Brasil, só para a gente entender. Isso é muito legal, e normalmente isso fica aqui em São Paulo, fica no arquivo público do estado. Então você nunca deve limitar a sua pesquisa a 2, 3 tipos de fonte. Você perde informações, né? Talvez a data correta, alguma correção de informação que foi registrada num outro documento, você vai encontrar essa correção num outro documento que está em outro tipo de registro. Então isso é muito importante, você não deve negligenciar isso daí, tá bom? E também os pouco conhecidos livros talões de registro civil. Os livros talões, eu posso estar errando aqui as datas, mas se eu não me engano, surgiram aí com uma lei, um decreto, acho que 1929, alguma coisa assim, e foi acabar em 1975 ou 79. É mais ou menos esse período aí. Você deve diversificar a sua pesquisa. Utilize todos os tipos de documento. Não centraliza a sua pesquisa apenas em 2, 3 tipos de documento. Abra sua mente. Aonde será que eu posso encontrar outras informações? É óbvio que algumas dessas fontes aí são menos acessíveis que outras, tá bom? Mas não é impossível você acessar esses 10 itens que eu coloquei para vocês aí. Por exemplo, esses dias eu estava falando com o pessoal aqui da região também, dando um treinamento específico para algumas pessoas, e não havia nenhum tipo de informação do pai de uma pessoa. Ela foi encontrar essa informação que ela precisava num registro militar, né, numa época em que as pessoas acabavam dando informações de forma verbal para tirar para se alistarem. Então virou uma salada. Então olha só, ela procurou a certidão de nascimento e não encontrou, ela procurou em outros lugares as informações que ela queria, ela não encontrou também, e foi encontrar onde? Registro militar. E aí daquele registro que foi feito verbalmente, tá, sem apresentação de documento, isso acontecia numa determinada época, ela ficou sabendo que o pai dela, que ela não conheceu,
veio da Bahia, né? Então, ou seja, do nada ela já sabia o estado da onde veio o pai dela. Com um pouco mais de tempo, né, ela ficou sabendo que ele era de uma região, de uma cidadezinha perto de Salvador, eu esqueci o nome. Tá? Olha só, né? Mas isso demorou um tempo. Ela teve que buscar, teve que encontrar opções. É assim que funciona. E é um registro que é pouco pesquisado no Brasil, né, por muitas pessoas, registros militares. Então ela teve que ir lá na cidade onde o pai dela morreu, não estava lá o registro, teve que ir em outro lugar, e aí ela acabou encontrando. O importante é a gente entender que esses desafios eles realmente existem e que às vezes a gente para mesmo. Tá? Imagine que você está fazendo sua pesquisa e às vezes é necessário você dar, às vezes, olha só uma dica que eu vou dar inclusive, que eu já tive que fazer. Aqui no Brasil principalmente, é comum você encontrar da mesma pessoa, em documentos relacionados à mesma pessoa, variações do nome, variações de data, dia, mês, ano, né? E aí você às vezes está procurando uma pessoa com um determinado nome e você não vai encontrar no outro tipo de registro. Talvez está utilizando uma data que não é a data mais correta, isso está te confundindo. E não precisa ser um detalhe muito grande, pode ser um detalhezinho pequenininho mesmo, que isso vai te atrapalhar lá na frente. Às vezes é muito melhor quando você fica muito tempo no mesmo local, parado na mesma geração ou naquele mesmo registro, tentando encontrar aquele antepassado. Talvez compense você dar uma revisada, uma geração, 2 gerações atrás, para saber se as informações estão corretas também. Até para você certificar essas informações.